Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. E hoje, o reverendo Pedro Lino irá tratar do tema O Imigrante e Suas Prioridades, com base na pergunta enviada pelo João da cidade de Rivier. Pastor, tenho ouvido suas pregações na internet e tenho sido muito abençoado. Preciso voltar para os caminhos do Senhor, mas hoje trabalho com delivery e o dia que eu tenho mais lucro é no domingo. Eu cresci na igreja, ouvindo que o domingo é o dia do Senhor, mas confesso que desde que cheguei aqui na América, eu não consegui ter tempo para nada, somente para pagar as dívidas. Existe algum culto na sua igreja ou em outra que o Senhor indique que não seja no domingo? E aí, Pastor Pedro, o que o Senhor tem a dizer para o nosso amigo João da cidade de Rivier? Olá, Márcio, como é que tá? Tudo bem? Que alegria, estamos de volta aqui para mais uma pergunta. Agradecer o João por nos mandar essa pergunta tão interessante. Agradecer também, João, por você estar nos assistindo. Que honra ter você como ouvinte. Que Deus abençoe a sua vida e que a palavra de Deus continue a moldar você. Vamos à sua pergunta. A sua pergunta é interessantíssima, porque é uma pergunta que tem sido colocada no coração dos imigrantes aqui nos Estados Unidos, porque de fato é um grande dilema ter que trabalhar no domingo, já que muitas vezes, para quem está chegando aqui, o domingo é o dia que tem mais pedido de pizza, mais pedido de fast food, e o pessoal trabalha na entrega, no delivery, e é nesse dia que ele talvez tire mais do que todos os outros dias da semana. E nós precisamos tratar essa sua pergunta com muito carinho e não com muito legalismo, mas também sem deixar, obviamente, de trazer o evangelho na real, trazer o evangelho como ele é, que é o propósito aqui do nosso programa. Então, meu querido, em primeiro lugar, a nossa igreja tem culto que não é no domingo também. Nós temos o culto de terça-feira, ele é às 7h30 da noite, é um culto de oração, e uma semana é oração, a outra semana nós nos focamos mais em doutrina, mas é um culto também. Mas esse não substitui de forma nenhuma o culto do domingo, o dia do Senhor. Antes, o povo de Deus reunia no sábado, não é o sábado desse calendário que nós temos, mas era o calendário no sábado, na velha aliança, no Velho Testamento. Mas com a morte e ressurreição de Cristo, Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, que para o judeu é o domingo. Esse dia passa a ser o dia oficial das reuniões dos apóstolos, apesar de que eles também se reuniam no sábado, mas vai acontecendo essa transição do sábado para o domingo. E já o último apóstolo, que é o apóstolo João, ele fala no livro de Apocalipse que o Senhor se revelou a ele no dia do Senhor, e o dia do Senhor era conhecido já da igreja como o dia de que Jesus havia ressuscitado e que os cristãos já estavam se reunindo naquele dia. E segundo a história dos pais da igreja, os primeiros cristãos os apóstolos, eles já se reuniam também no primeiro dia da semana, e nós vemos que o mandato bíblico, que era para o sábado no calendário judaico, passa a ser o domingo a partir da ressurreição de Cristo. Então, é um dia que deve ser separado, né? É um dia que está nos 10 mandamentos, é um dia que passa a ser domingo e tem que ser cumprido, ele necessita ser cumprido. Não cumprir esse dia é pecado, e nós sofreremos as consequências de não cumprir esse dia, ainda que estejamos aqui como imigrantes da América, ou que estejamos também em outro país, ou no nosso país também de origem. Mas é interessante entender que esse mandamento é um mandamento que precisa ser ensinado e precisa ser acomodado à nossa realidade. Por isso que eu falei que eu não queria trazer aqui uma resposta legalista a isso. Não é que você chegou agora e tem que fazer e tem que
começar no domingo. A minha sugestão para você, e aí eu quero trazer aqui Mateus capítulo 6, versículos 31 a 34, que Jesus vai ensinar os seus discípulos assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. São as necessidades básicas da nossa vida: comer, beber e vestir. E os discípulos estavam preocupados com aquilo. E Jesus responde a eles, dizendo, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, quem tem que estar preocupado com essas coisas são os gentios, porque os gentios não têm o cuidado paternal de Deus. Ainda que a graça comum de Deus também cuida deles. Mas Deus cuida muito melhor e muito de forma especial dos seus filhos. E se você crê, João, que você é um filho de Deus, se você crê que você tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus vai cuidar de você. E vai cuidar de você de uma forma paternal. E aí ele dá uma ordem. Ele diz assim no versículo seguinte, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas, ou todas as coisas, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pois bem, a ideia aqui é que você precisa se educar na fé que você abraçou. Você precisa crescer nessa fé. Você precisa crescer no conhecimento dessa fé. Você precisa confiar em Deus. E para confiar em Deus, você precisa dizer o seguinte: olha, eu não vou trabalhar mais no domingo. Eu vou me livrando do trabalho do domingo. E eu estou dizendo aqui isso de uma forma muito tranquila. Eu acredito que você precisa trabalhar o seu coração, trabalhar essa fé, para ir deixando o domingo, para ir deixando o domingo livre, para ir deixando de trabalhar no domingo. Então você vai trabalhando menos, você vai fazendo o seu delivery depois do culto, você vem no culto e depois vai fazer o seu delivery. Mas também você vai deixando esse dia livre, porque esse dia não somente deve servir para você estar na igreja, mas também deve servir para você estar com a sua família. E é um problema aqui do imigrante, talvez em algum momento aqui alguém faça essa pergunta sobre filhos aqui na América. Mas é um problema da família do imigrante. Então você tem que crescer, você tem que desenvolver a sua salvação. E para isso, você talvez chegou aqui, teve que trabalhar muito, a sua fé ainda não estava muito alicerçada, você não estava muito fortalecido, e você teve que trabalhar, e você trabalhou, mas você não pode ficar só nisso, porque você está desobedecendo o mandato de Deus. Você precisa crescer. Então, para crescer, você vai melhorando o seu domingo. Você vai tirando um momento para ir na igreja, tirando outro momento para estar com a família. E o trabalho vai ficando cada vez menor e vai chegar um momento, dentro desse crescimento espiritual na sua vida, que você deixará completamente de trabalhar no domingo. Isso vai virar uma cultura na sua vida, uma cultura bíblica, e vai abençoar grandemente a sua vida. Então, o que você precisa fazer? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ter essa prioridade na sua vida. Crescer nessa prioridade. Isso não acontece da noite para o dia, isso não acontece de um momento para o outro. Você precisa, de certa forma, crescer nisso. E para crescer, você tem que crescer a sua fé. Veja que os discípulos estavam preocupados com vestimenta, estavam preocupados com comida e com bebida, como eu já falei aqui, e são preocupações legítimas, são preocupações nossas, de nós como ser humano. Mas Jesus está dizendo, olha, essas coisas devem dominar o coração dos gentios, deve dominar o coração daqueles que não têm o nosso Deus e Pai, aquele que não tem a Jesus Cristo na sua vida. Então você tem a Jesus Cristo na sua vida, e agora você vai crescer, você vai desenvolver a sua salvação, como eu tenho falado aqui. E o que é isso? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar expandir, pregar o reino de Deus, participar da igreja, fazer missão na igreja e também a sua justiça e cumprir os preceitos de Deus na sua vida a cada dia, para você não se tornar um hipócrita, para você não se tornar uma pessoa que prega uma coisa e vive outra coisa. E é uma promessa de Deus para você. E aí é o exercício da sua fé.
e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você precisa crer. Você precisa crer que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, e aí ele vai dizer, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Porque cada dia tem o seu problema, cada dia tem a sua luta, cada dia tem os seus desafios. Nós estamos no mundo, o mundo é complicado. O mundo tem problemas, nós geramos problemas, mas nós também sofremos problemas. E aí você precisa cuidar da sua fé, porque cada dia ela vai ser exercitada. E não se preocupar com coisas que para Deus é tão efêmera. Né? Davi diz o seguinte, ele já foi moço e agora ele está velho, mas ele nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu quero terminar, como a gente já terminou o outro podcast, terminar com uma ilustração. E essa ilustração é de um pastor lá da Bahia, que estava sem chover já há vários meses, e o pessoal tinha perdido a lavoura, perdido tudo, e assim, já estavam todos desesperados, sem água, nada. E o pastor resolveu marcar, falou no culto domingo sobre a fé, sobre o Deus que age, sobre o Deus que faz milagres, sobre o Deus que opera, e resolveu marcar um dia de oração para os irmãos todos irem para aquela igreja, orar, jejuar e pedir a Deus chuva. E todos foram para aquela reunião e quando chegou lá, ele percebeu que uma das irmãzinhas veio com guarda-chuva. Ela veio com guarda-chuva, ela entrou com guarda-chuva, aquele sol de rachar do Nordeste, né, lá da minha Bahia, e o pastor, antes de começar a orar, perguntou para aquela irmã, minha irmã, e esse guarda-chuva, por que você trouxe só o sol está de rachar? E ela falou assim, pastor, nós vamos orar por quê? E o pastor, vamos orar por chuva. Então eu creio no Deus que ao orarmos por chuva, eu vou sair daqui debaixo de chuva. Irmãos, e aí não é uma ilustração, é uma realidade. Isso aconteceu lá na minha Bahia. E oraram, passaram horas orando, e quando os irmãos saíram daquela igreja, a chuva caiu. Então é essa fé, a fé da velhinha que leva o guarda-chuva, que eu e você precisamos ter. Para aqui na América, no processo de crescimento, sem legalismos, chegarmos à maturidade da fé de guardarmos o dia do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Aqui é Pedro Lino, do podcast Evangelho na Real. Deus te abençoe. Muito bom, Pastor Pedro. Queremos agradecer então a sua audiência até aqui. A nossa oração, mais uma vez, é para que você seja abençoado e edificado através de cada episódio deste podcast. Se você gostou deste programa, não deixe de compartilhar no seu WhatsApp e redes sociais para que mais pessoas também possam aprender mais da simplicidade da Palavra de Deus. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então, não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Auburn, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.